Oi, Vanessa. Boa Oi, noite. boa noite. Tudo certo? Todo mundo tá ouvindo a gente? Vão dando joinha aí pra gente ter esse retorno. Então, eu tava contando aqui, tava me apresentando, Tamis, da BCC. Você é a nossa professora de Karatê. E a conversa de hoje tem um tema muito especial, né? Vamos tentar fazer um tom de escape, né? Em meio a tudo que estamos vivendo hoje em dia. Sim. E o tema é o seguinte, gente, a superação através do esporte. Eu acho que a gente escolheu bem, trazendo Vanessa aqui para conversar conosco e inspirar não só nossos atletas em formação, mas também todos os nossos seguidores. Pode dar o alô inicial, Vanessa, e já eu Olá, vou pessoal. colocando mais perguntas. Muita paz e alegria de viver a todos. É sempre uma honra falar da minha história e dessa modalidade que me direciona sempre e me faz salvar vidas através desse método, né? E ser uma Hum, educadora e ser educada através dessa modalidade. É muita história, né? Você tem quantos anos mesmo de esporte? Esporte, 32 anos de karatê. Isso. Então, aqui a gente vai conversar com ela sobre esse tema. E aí vocês vão colocando perguntas aí que eu vou tentar acompanhar tanto aqui no celular como no tablet, para não passar nada. E aí no final a gente joga algumas perguntas para ela, tá? Eu tenho certeza que ela vai ter toda a paciência e o prazer de trazer um Cara, pouquinho da história dela. Fazendo só uma introdução sobre a BCC, que eu acho que tem gente aqui que veio do seu Instagram, tem gente que talvez veio da orquestra e não conhece a BCC, que está aqui, ó, no topo, está aqui nas nossas camisas, sim. e é a ONG gestora de três projetos. O de esporte, que é esse que a gente vai falar um pouquinho hoje, o da Orquestra Criança Cidadã e o da Olimpíada Criança Cidadã também. Então, é uma ONG surgida em 2003, já são 17 anos de inclusão social e cidadã, através do esporte, da música, e aí traz um pouquinho de esperança para os nossos pernambucanos, crianças, jovens e adolescentes. Atualmente nós temos quatro modalidades esportivas, além do karatê, o taekwondo, o judô e a luta greco-romana, que é a mais recente. E temos à frente da nossa instituição a doutora Mirna Targino, que dá o sangue, o suor para ter tudo funcionando, né? Eu acho que Vanessa é recente no time, mas já percebeu que todo mundo na BCC trabalha com muito vigor, né? É como se Perfeitamente. fosse para um filho nosso, né? É É verdade. isso, Vanessa. Pode fazer aí sua introdução, já já eu jogo as perguntas do pessoal. Pessoal, boa noite. Eu trabalho na BCC com a modalidade Karatê, essa modalidade que eu estou há 32 anos de idade, comecei aos 5 anos, porque era uma criança agressiva, então meu tio me colocou nessa modalidade e até hoje eu estou, pela filosofia, pela prática do esporte, mas antes eu iniciei por promoção da saúde, por qualidade de vida, e pelo fato de ter a filosofia, o Dojoku, e queria muita filosofia pelo processo educacional, para diminuir minha agressividade, me direcionar, minha ansiedade. E, então, depois eu fui aos poucos me tornando um atleta profissional e no momento da carreira profissional, paralelamente, eu fui fazendo minha carreira como técnica. E deu muito certo, né? Hoje direciono também o Karatê do Estado de Pernambuco, a comissão técnica da federação. Desde o ano passado, fui convidada para poder direcionar o Karatê do meu estado. E estou na BCC também, nesse projeto, desde outubro. Né? Mas os profissionais são muito bem qualificados, a doutora Brenda realmente faz um trabalho muito bonito, né? Esse projeto maravilhoso, que é uma luz nessas comunidades para direcionar os nossos irmãos que têm talento. Então, esses são pontos que a gente encontra dessa oportunidade e direcionar esses talentos, não só com a parte profissional, mas qualidade de vida, promoção da saúde e, quem sabe, virar um grande atleta olímpico dessas modalidades. Né? É o nosso propósito. Levar nosso nome, né, para o É assim, Brasil e o mundo. Vanessa, você está como formadora, como treinadora há quanto tempo?
Na área do na karatê, área de formação? acho que mais de 20 anos. É Mais quase de que 20 anos. paralela a história, né? É bem isso, é. E assim, eu sei que superação e esporte tem tudo a ver. O Perfeito. atleta, ele tá ali, ele se supera diariamente, né? E para você, como treinadora, como é ver a superação desses meninos? Na verdade, eu me vejo novamente, né, como criança, adolescente, essa transformação da fase adulta. Então, tudo que eu passei, eu tento minimizar e potencializar neles aquilo que eu vi em mim que eu não tinha capacidade. A ABCC ela dá tanta estrutura que na minha época não havia, né? Pode haver muito tempo, então, se eu tivesse essa estrutura que nós temos hoje na ABCC, certamente eu teria rodado o mundo muito mais, sido campeão mundial, Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, porque ela dá todo esse suporte para um atleta profissional, né? A gente tem todos esses estudos, a gente estuda, a gente faz planejamento, então a BCC, ela também nos profissionaliza. Então, o que eu quero propor para eles é exatamente aquilo que eu não tive, agora com muito mais responsabilidade e profissionalismo, né? É como ser mãe, tia, tá nessa função no qual eu não tive. Eu sempre treinei só, meu tio me acompanhou até os 17 anos, mas depois eu segui sozinha, treinando e buscando conhecimento em todo o país. Depois saí um pouco do país e fui buscando tudo que eu sei hoje, com muito estudo, com muita dedicação, e minha carreira de atleta que me propôs faculdade, cursos, tudo que eu tive oportunidade através do esporte, essa ferramenta educadora, o karatê, eu aproveitei. Então, eu quero dar esse caminho a ele, agora com a potência BCC, né, essa instituição facilitadora vai ser bem luz na vida deles. Esse ponto que você tocou é muito importante, da estrutura, né? A gente vê que os Exatamente. meninos têm psicóloga, professora de matemática, de português, nutricionista. Então, é realmente uma formação completa. É uma equipe multidisciplinar de excelência, né? Coisas que a gente não Uhum. tem. Nutrição a gente faz porque, você não pode comer. Não, a gente é tudo direcionado. Psicólogo, eu nunca tive. É tanto que aos 29 anos eu descobri, né, que eu era TDAH, aos 29 anos, né? É uma história O muito. diagnóstico tardio, né? Que é muito comum no nosso Exatamente. país. E foi no momento que, em 2014, que eu entrei na seleção brasileira de karatê e foi bem complicado ali. Eu não sabia porque aquelas situações psicológicas existiam dentro de mim, mas depois eu vim saber por que era, né? Mas no decorrer da conversa a gente vai contando. Vamos sim, vamos sim. O que você já percebeu nesses meses, além da equipe multidisciplinar, dentro do projeto da BCC? O que é que você já percebeu dos alunos? Como que é essa interação com eles? Os meninos são muito talentosos. É uma equipe maravilhosa de uma comunidade de vulnerabilidade, tanto material como moral, assim como nós estamos nesse momento, mas que tem muito talento e que, com essa estrutura, a gente tem em mãos como direcioná-los. Isso é muito importante, né? Essa competência, essa equipe, essa família que é a ABCC, né? Juntamente com a OCC também, que nos apoia também, né? E a doutora Hum, Mirna, ela tem um olhar transformador. Ela tem o esporte como uma ferramenta educadora e transformadora. É uma oportunidade que é dada na sociedade, né, através da ABCC, para que a gente possa ver naquele ser que ali procura o karatê, o judô, o taekwondo, a luta greco-romana, como uma possibilidade de ser um profissional, e também não só profissional da modalidade esportiva, mas também dali disciplina para a vida, uma educação, hum, né? E dali despertar uma profissão que ele jamais achou ser capaz de ter, por talvez ser algum. E, não, a gente não trabalha com isso. Com o talento que ele tem, a gente direciona em todos os sentidos. A gente detecta a potencialidade, através do esporte a gente transforma e direciona. Né? É tanto que temos alunos que através da matemática, português e das artes marciais, que é uma ferramenta educadora e que Dona Mina acredita muito, e toda a equipe da ABCC, né?
tio Bruno, desde o tio Bruno, a nutricionista, né, a todos, a gente acredita muito nesse potencial, e é tanto que a gente teve meninos aprovados, né, na IFPE, e estão aí direcionando, isso é muito bacana. Estou vendo muita gente dizendo, professora do meu coração, os... Muito bem, gente. Vai mandando carinho aí pra gente. Manda pergunta também, que lá no final a gente vai responder. Mas eu já Dos vou me meus sentir na... iluminados, Eu já vou me sentir na liberdade de colocar uma pergunta para você. Essa é minha, tá? vou estar. Estamos num período de quarentena, todo mundo em casa. Como que a gente faz para não desmotivar, desestimular esses alunos em casa? Porque a gente sabe que o esporte ele tem todo um foco, ele tem uma determinação, uma continuidade, né? Como que vocês têm feito assim para os alunos não perderem o foco para quando a gente estiver junto de novo, a gente reiniciar o trabalho? Eu tenho mantido carinho com eles, a conversa constante, estou sempre falando com eles em grupo, né, pedindo para eles me mandarem o treinamento dele diário, de forma simples, direcionando, mas a gente acolher eles nesse momento de forma muito humana, né, como a mãe, como a tia, saber como eles estão, a saúde, suas famílias. A gente também está fazendo um projeto de quintinhas, de solidariedade, muito bem planejado, então a gente mantém sempre o contato com eles, não pensar só na arte marcial, mas no ser humano que primeiro está aí, para depois a gente manter esse ser humano e ter eles de volta nos esportes. Então a gente está sempre em grupos, conversando, dialogando, perguntando como eles estão, eles mandam os treinos, a gente analisa vídeo, dá feedback, certo? E a gente sempre acompanhando essa parte de acolhimento, que é muito importante nesse momento, porque ao retorno haverá muita mudança psicológica, né, em todos os sentidos. Não vai ser igual como era antes, né? Então é um impacto moral muito grande. Então a gente tem que estar sempre preocupado nessa situação. E a gente está sempre conversando, eu, os professores, como a gente deve agir, como a gente deve atendê-los nesse momento de isolamento. Mas a princípio, é esse carinho, é ter esse cuidado realmente com o ser humano e tentar direcioná-los da melhor forma possível. Perfeito. Entrando um pouquinho na tua história, eu pedi, gente, para a Vanessa, antes da live, me mandar 5 fotos que representassem a superação dela como atleta no esporte, né, no karatê. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês e ela vai contar um pouquinho, rapidinho, Vanessa, só assim, foi em tal ano, para mim foi muito importante esse momento por isso, por isso. E aí eu vou separar o top 5. Eu não sei bem se está na ordem aqui, Vanessa, mas é o top 5 de qualquer forma, tá? E aí eu vou começar por esse aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento aqui. Você segurando a bandeira do Brasil. Exato, esse momento foi sublime, né? É você estar na Alemanha, no ginásio totalmente lotado, e você ser o porta-bandeira da seleção brasileira de karatê, né, defendendo a sua nação no campeonato mundial. Pela primeira vez, né, em Pernambuco, nunca mais um atleta tinha defendido, nem entrado na seleção, nem muito menos ido ao Mundial. Então, em 2014, eu subi aos tatames de um Mundial, entre as melhores atletas do mundo, fiquei entre as melhores da World Karate Federation. Ganhei a primeira luta, perdi na segunda luta, porque eu não tinha essa estrutura internacional. Você precisava ter passado o circuito da World Karate Federation para poder ter uma boa preparação no momento. Mas foi muito bom esse feedback, porque eu pude voltar muito mais forte psicologicamente, profissionalmente como atleta, como profissional da área, e hoje isso eu posso passar toda essa estrutura para os meus atletas. E carregar a bandeira do Brasil não tem preço, é ordem de progresso, né? Por mais que nós estamos passando, a gente sabe como o Brasil é, a nossa cultura, a nossa política, mas segurar essa bandeira, levantar o verde e amarelo, é uma honra muito grande. O coração vibra, é você levar toda uma nação sofrida em várias características, é você ter lá uma menina da área de vulnerabilidade que aprendeu a educar, reeducar, se estar educando através do esporte.
Esse momento foi Perfeito, lindo, lotado de ginásio, em Bremen, Alemanha. perfeito. Parabéns. Vamos lá Obrigada, para por aí. mais outro momento aqui. Deixa eu ver ela aqui mais novinha. Acho que é essa aqui. Nem tanto, né? Ah, isso aí foi em 2014. 2014 foi o meu ano. Eu estava muito bem no Brasil, né? Primeira do ranking nacional. Aí eu fui medalhista pan-americana. Ninguém acreditava no momento, eu era surpresa. E essa menina que era da República Dominicana, ela tinha acabado de ser, em 2012, a terceira no mundo. E era a sexta do mundo. Fiz a final com ela, ganhando para ela. E faltam 17 segundos, ela virou a luta, eu não tive mais recursos para ir buscar. E, inclusive, tinha essa venezuelana, que também estava muito boa, foi a minha semifinal. Né? Eu fiz 4 lutas até para a final, fechei praticamente as 4 lutas, e a quinta luta eu fiz a final com a República Dominicana. Então foi um momento sublime, onde o Brasil teve a sua primeira medalha na categoria até 50 quilos, porque antes a categoria era até 53. Então a primeira medalha até 50 quilos foi a minha, Vanessa Araújo. Eu luto até 50 quilos, né? E nós trouxemos essa medalha de prata para o Brasil, onde o Brasil foi campeão geral do Pan-Americano, Karatê. Quadro. Foi em Lima, Perfeito. Peru. Eu gostei desse seu exemplo que você falou aqui da virada, né, no final da luta. E eu percebo aqui as três sorrindo. Isso é algo que eu fico analisando como espectadora, né? Que ali no momento da luta tem um foco, todo mundo quer vencer, né? Mas Profissionalismo. depois vocês, exato, mas depois vocês estão aqui, ó, comemorando juntas, né, o resultado das três. E Isso. eu percebo também que vocês reconhecem essa superação no oponente, né? Sim, É a sua superação, mas também é a do oponente. Como que isso perfeito. funciona na prática? Então, assim, a gente se prepara, alto rendimento são detalhes, a gente está ali para ganhar. Alto rendimento é vencer, treinar, fazer todo o planejamento. Um detalhe do pódio, né? Mas, assim, o jogo, quem melhor tiver estratégia, Tá dando seguindo uma a... cortada, não sei se é só para mim. Vamos tentar repetir a resposta, tá? Vamos tentar Tá, repetir a resposta, Vanessa. Como que funciona essa rivalidade e, ao mesmo tempo, essa empatia com o rival? Então, o Karatê tem uma filosofia muito linda, né? Porque tudo começa com defesa, já começa com ataque. A filosofia, os princípios são lindos. Então, no momento do tatame, a gente está ali dos profissionais, onde tiveram seus treinos, seus planejamentos, e é um jogo. Então, o detalhe faz a diferença. Eu não sou, como você diz, eu tenho um oponente no qual a gente está ali disputando. E Acho que deu mais um corte aqui. Acho que deu mais um corte. Não sei se é problema aí, Vanessa. Você tá perto do roteador? estou perto. Tá. Fica o mais próximo possível. Pra gente conseguir te ouvir bem. Tá. Botei ele mais para cá. Tá certo. Eu achei que era só aqui que tava cortando, mas o Tudo pessoal bem. falou também que lá. Todo mundo está Mas você tava escutando a falando, gente? né? É. Dá para Parece que tá. escutar agora? Deixa eu só testar aqui. Tá. Vanessa, a gente tá te escutando com alguns cortes. Vamos tentar continuar. Senão a gente reinicia, tá? Tá. Quem está falando? Você tava falando. Você também. A gente pode testar. Tá. Por enquanto, estamos vendo aí, ó, todo mundo dando os parabéns, falando que ela representa o Brasil e muito bem, né? Representou o Brasil muito bem nessas ocasiões. E temos aqui algumas perguntas que eu estou anotando, tá, gente? Então, não vai passar nada. Eu acho que caiu lá agora, mas é a troca pelo 4G. E aí, Vanessa, agora. Legal? Ah, tá bom. Fica aí, gente, que agora resolveu. Então, Tá só bom. dando continuidade para fechar a questão,
Você falou, né, que ali são duas profissionais com as suas bagagens. Pode continuar. Onde as duas têm um planejamento e o detalhe faz a diferença no momento da luta. Né? Em nenhum momento nós somos inimigas, ali nós estamos trabalhando dentro do tatame. E o mais bonito do karatê é depois que acaba toda a competição, que você vê esse resultado aí no pódio, que é a alegria das 4 melhores da categoria subir a um Pan-Americano, a um Mundial, né? Dos terceiro, primeiro e o segundo. E é satisfatório, porque ali estão as 4 melhores que conseguiram vencer o seu planejamento no momento daquela competição, onde passam muitos sentimentos, muitas emoções, e você tem que estar na sua excelência, no seu foco, o tempo todo, que é o mais difícil, né? Aproveitando agora uma curiosidade. Você já pensou em escrever algum livro sobre a sua história na modalidade? Porque realmente é muita experiência, muita memória, né? Então, quando eu me formei, em 2009, que eu apresentei meu TCC, o professor gostou tanto que ele fez, olha, esse teu material pode até ser feito um livro, porque ele está tão bem feito que você poderia investir. Mas daqui para lá, né, eu não mais me dediquei, até porque eu estudava, trabalhava e treinava. E depois que eu me formei, eu comecei a viajar muito. E a vida de atleta é uma loucura. Mas agora, bem lembrado, posso até focar, e não é uma má ideia, né? A que sirva de Aham. inspiração para a nossa comunidade e também para o ramo esportivo, que é muito importante, né? De uma pessoa que veio da área de Tem vulnerabilidade, muitos. Pode de continuar, muita desculpe. dificuldade, imagina, de muita dificuldade familiar, psicológica, social, e nunca tive esse suporte, né, de excelência como a BCC dá, né, para os nossos meninos, e pode servir sim, sem dúvidas. Bem interessante, por que não? Anote aí na caixinha de sugestões, tá? Tá certo. Obrigada, iluminada. Eu acho que tem muitos direcionamentos que você pode abordar. Sim. E eu tenho certeza que todo o público, não só da modalidade, né, mas quem se interessa pelo esporte de maneira geral, vai ter muita coisa aí para conhecer. Vamos para Ah, mais um momento do top 5 que ela selecionou. Esse aqui. isso aí foi na Nicarágua, né? Isso aí é o presidente da Nicarágua. Eu fui disputar o Ibero-Americano. Uma pernambucana até então nunca tinha disputado um Ibero-Americano, né? Que é toda a América, mais Portugal e Espanha. Nessa competição, eu não fui, não tive um bom resultado, lesionei meu ombro, mas foi muito bom ter disputado um Ibero-Americano. Até então, nunca mais houve esse Ibero-Americano. E eu tive a oportunidade de defender nossa nação nesse Ibero-Americano. Muito bom. Perfeito. Mais uma história de superação, né? Você se machucou e Exatamente. mesmo assim você colocou aqui como um momento a ser lembrado na sua história, Sem dúvidas. né? O Ibero-Americano é uma competição muito forte. Uhum, temos aí um comentário da mãe da doutora Mirna, tá aqui conosco. Ela falou que sorte dessas crianças serem treinadas por uma grande campeã, né? Não só no esporte, mas também no lado humano, né? Temos É. também o professor Anderson assistindo aí conosco. Que bom, Iluminado. que bom, Eu né? aprendo muito. Anderson é uma pessoa maravilhosa, Pedrinho, tio Bruno, tia Cel, né, tia Ná, É uma equipe muito amiga. Vamos para Vanessa, a o gente aprende quarto. muito junto, né? É. Vamos para o quarto momento. Mais um pódio. Aí foi muito sublime. Né? Em 2015, em Joinville, eu fui bicampeã brasileira de karatê. E esse momento eu tenho uma história muito legal aí, porque no pódio tá uma atleta muito rica, né, que tem tudo dos pais, né, todo suporte, e pelo fato de ser rica, viajava toda a Europa, estava em todas as competições importantes do mundo, né, e eu simplesmente, dentro do Brasil,
com meus treinamentos, sempre treinei com meus alunos, não tenho técnico, nunca tive técnico nessa minha vida profissional, e treinando humildemente com eles, me preparei e superei uma pessoa que sempre estava fora do país e tinha acabado de voltar dos Jogos Pan-Americanos, no qual eu tinha perdido minha vaga, porque o primeiro do ranking de 2014 ganharia a vaga para ir para os Jogos Pan-Americanos. Então eu fui, fiz a final com ela, né, e a superei e trouxe mais um título para a gente aí. Essa foto ela é tão importante porque dentro dos tatames, a gente não vai ver ali, a gente está inserido em vários tipos de classes sociais, né? É um filho de um juiz, um filho de um médico, e o que a gente está ali é muito bom, né? A gente mostrar as nossas potencialidades e saber que nós somos capazes, independente de classe social, basta querer, basta treinar, basta superar a si mesmo que você vai conseguir o mais alto do pódio. E não ter preço, você ser campeã brasileira, ser a melhor da sua nação, na sua modalidade, na sua categoria. Mais um recadinho aí, Emanuel Pereira. Essa menina tem uma grande história no karatê. Tive o prazer em treinar com ela toda a minha infância. Temos uma base forte de karatê. Verdade. Muito legal, muito legal. É um iluminado. Iluminado. É muito importante você falar disso, que a gente pode, né, para os meninos que estão começando aí nesse esporte. Tem alguns que ainda estão em dúvida, será que eu consigo? Eu sou muito magrinho, será que eu dou conta? Mas é importante esse seu depoimento, não só para os alunos da gente, né, mas para outros que te acompanham. Para terminar esse top 5 de superação, temos você em ação. Quando foi isso? Essa foto foi do nosso grande fotógrafo Geraldo de Paulo, coordenador hoje do Karatê de São Paulo. Isso foi no Mundial, né? Essa foto rodou o mundo inteiro, né? Teve muitos likes, muitos comentários. Inclusive, foi uma foto, 2 páginas da revista Kiai, que é uma revista de judô em São Paulo. Então, assim, essa foto me lembra muito o que eu passei em 2014, todo esse momento de superação no campeonato mundial, você está entre as melhores e saber que você não estava ali com toda a sua excelência, mas eu fui com tudo que eu tinha, com toda a garra, com todo o meu aprendizado e superei tudo que eu podia superar, fui com o meu melhor naquele momento, porque eu sempre acreditei em mim, eu sempre vou acreditar e, inclusive, acredito muito no meu trabalho e me dedico muito, eu estudo, eu procuro o meu melhor. Sempre estudei como atleta, sempre vou estudar como técnica. E eu tenho a obrigação de dar o melhor a todos que estão ao meu redor, tudo que eu tenho e tudo que eu vivi, e quero minimizar caminhos para que eles sejam tão melhor, tão bem mais estruturado como eu fui. E a BCC, ela vai nos dar todo esse suporte, com certeza. E tenho muita gratidão pelo acolhimento e pela credibilidade, por acreditarem nesse nosso trabalho. Não é meu, o trabalho é nosso, porque ninguém vai a lugar nenhum só. E eu sempre tive pessoas que me iluminaram no caminho e me fizeram ser, primeiramente, uma campeã da vida. E teve um técnico que eu treinava muito nele, que eu treinava com ele em Brasília, chama Caio Márcio. Ele dizia uma frase muito importante que eu levo até hoje. Primeiro se forma um homem, depois o atleta. Então, eu procurei me formar como uma grande mulher, né, como uma grande educadora, para depois ser uma grande karateca. E aí está o resultado, né, no Mundial. E espero ver nossos atletas em um Mundial e na Olimpíada, que agora karatê é uma modalidade olímpica. Era isso que eu ia falar. Tipo, reunimos aqui 5 momentos da sua superação. Se Deus quiser, o sexto vai ser você como treinadora levando algum dos nossos alunos para o pódio, né? Sim. O sexto momento aí de destaque. Ó, temos mais uma pergunta aqui. Odine, você encerrou a carreira como atleta de fato ou há uma possibilidade de vermos você disputando as Olimpíadas de Tóquio? Então, no momento, com essa pandemia, as Olimpíadas elas foram adiadas. Né? E pelo fato de eu não ter recurso em anos anteriores para rodar o circuito mundial, ficou muito complicado, porque é um circuito no ranking da World Karate Federation,
onde somariam pontos e eu precisava estar nessas competições. E a maioria das competições são fora do nosso país. Isso requer muito custo. Sair do Brasil é muito caro. Andar dentro do nosso próprio país é caro, né? E assim, eu não tenho como estar fora do país e ser educadora. Então, assim, essa jornada olímpica para essas Olimpíadas, para mim, não tem condições. Mas não quer dizer que nós não estejamos lá nas próximas Olimpíadas com os nossos atletas. Um sonho meu como atleta, isso pode certamente ser projetado em um bom planejamento, e aí eu posso ir como técnica também, por que não? Eu sou muito satisfeita, graças a Deus, em tudo que eu competi como atleta, como técnica hoje, como eu te falei, eu fiz uma carreira paralela como técnica, então ao mesmo tempo que eu era atleta, eu fazia como técnico, para o momento que eu precisasse parar e focar na minha carreira como técnica, como coach, como educadora, eu já estaria com todas essas possibilidades e essas ferramentas, inclusive as potências e a excelência do momento do que o mundo passa, né? Das tendências. Então, para essas Olimpíadas, eu não tenho como ir porque eu não tive essa estrutura que eu falei antes. Mas até que eu ainda fui até onde pude no circuito mundial. Disputei a Série A do Chile, fui para algumas competições que pontuavam para poder entrar na briga para a vaga olímpica. São 2 por continente, mas para mim não dá, né? Mas a gente pode dar continuidade no projeto De com os outra nossos... forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Temos mais um recadinho aqui. Morgana Maria. Conheci Vanessa na obra de Fabiano. Ela é uma profissional admirável, sou testemunha do belíssimo trabalho que ela realiza. Parabéns, guerreira. Oi, tia iluminada, ela é linda. Tia maravilhosa, da Paraíba. Tem uma pergunta aqui de Maiara. Eu acho que já está na cara de Vanessa. Como foi o karatê na sua vida? Se não foi tudo, foi boa parte, né, Vanessa? O karatê me modelou. Se não fosse o karatê, certamente eu não teria essa estrutura educacional, né? Porque eu cresci numa família de vulnerabilidade muito forte, né? Onde a violência ao meu redor, a droga Qual era o estava... lugar? Hã? Qual era o lugar? Eu moro no Barro, né? Mas todos os meus primos, a maioria foram assassinados pelo processo de drogas, de tráfico, mas assim, eu sempre escolhi que você tem uma escolha, né? Ou com as portas estreitas ou as portas largas. Eu prefiro as portas estreitas, porque eu sempre procurei superar tudo. E eu nunca deixei que ninguém me oferecesse o fácil. Para me convencer, tem que ser muito bom, porque eu sempre analisei tudo, sempre fui muito esperta. Para a época, eu fui uma criança prodígio, né? Então, assim, como eu via muita violência, eu via meus primos morrendo, as minhas primas indo para o caminho errado, isso estava na minha porta, me oferecendo o tempo todo. Mas a vida é escolha, então eu escolhi o melhor. E eu sou muito grata a isso, porque hoje eu posso trabalhar nessa área e poder ajudar as pessoas que não conseguem sair. No momento que você entra, é complicado você sair. Mas ele descobrindo que tem uma potencialidade, nós fortalecendo isso dentro desse ser humano, dando esse suporte, a gente consegue sim, e tendo fé em Deus, né? Ele Tem sabe uma o que... pergunta. Tem uma pergunta de um pai, eu não esqueci você, o Williams Mendonça. Ele Iluminado. pergunta. Ah, ele perguntou como pai, como que ele faz para o filho não perder o foco nesse momento. Foi parecida com a minha pergunta inicial, né? Que você já falou que estão tratando o humano, primeiramente, mas já estão também conversando. Mas aí complementa algo para ele. Olha, assim, meus pais, eles foram muito ausentes, né, no karatê, mas sempre tiveram muito orgulho, não tinham condições de acompanhar. Mas, assim, eu tenho uma relação muito boa com os pais dos meus alunos, então eu converso com eles de mãe para mãe.
Se eu não tiver esse acolhimento, se eu não tiver o conhecimento dos meus atletas, da parte da família, eu não consigo mantê-lo focado. Então, assim, manter o filho focado realmente, né, é ser muito amigo do filho e deixar ele escolher, deixar ele ser quem ele é. Sem exigências, porque exigências vai provocar bloqueios, desânimos, e sempre buscando. O pai conhece o filho, a mãe conhece o filho, procurar meios e ferramentas para mantê-lo estimulado. Essa é a função do pai e da mãe. Como meus pais, eles não sabiam muito esse ramo, eu sempre buscava no meu pai e na minha mãe o exemplo deles agirem na sociedade, com pouco que eles tinham, mas a força que eles tinham de vencer com a dificuldade. Minha mãe lavava muita roupa, passava roupa, né? Meu pai trabalhava em comércio e eu tenho muito orgulho disso, porque ela sempre mostrou a força de mulher que ela era para a sociedade, que com o simples se faz o necessário para vivermos, e meu pai também, essa força, essa educação. E eles sempre foram um exemplo para mim. Meus pais não precisavam me dar grande coisa, eles não precisavam me dar a realidade da vida. Então, você sendo real com seu filho, você vai sempre manter ele focado. Mostrar a verdade. Caminho, verdade e vida. A verdade se faz um grande filho, se faz uma grande filha, e tendo paciência. Você tem que conhecer o seu filho, conversar, ter conversas abertas sobre qualquer tipo de assunto, ver o que está passando na psique dele é muito importante. Não exigir o esporte, mas saber o que é que passa dentro dele primeiro. Porque se ele não tiver esse controle, se ele não tiver o domínio da sua inteligência emocional, dessas emoções e seus sentimentos, ele vai desistir. Mas no momento que ele passa a entender sua emoção e seu sentimento, e o pai ajuda ele a despertar isso, ele mantém o seu foco com muita facilidade. Foi o que eu sempre procurei fazer e o que eu faço. Porque eu tenho muitos atletas também que têm ausência de pai e de mãe, mas nem por isso a gente vai deixar de educar. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui de Augusto Freire. Eu não sei se você tem esse número, mas ele perguntou quantos países você já visitou através do Karatê. Eita! Para contar é difícil, mas eu já fui bastante na Bolívia, no Peru, no Chile, na Alemanha, Marrocos. Eu fiquei em quinto lugar na Premier de Marrocos, né? Já fui também Espanha, na América do Sul, praticamente todos os países, né? E não me recordo mais. E como técnica já viajei bastante também, né? Mas assim, países assim, não sei. Mas pretendo viajar mais ainda, em busca de conhecimento. Uma experiência muito boa, muito boa. Mais uma pergunta aqui, Graça Salsa. Ela perguntou com quantos anos a criança pode iniciar no Karatê. Olha, hoje as crianças estão tão prodígias, né? Estão tão espertas, que já tem turminha a partir de 4 anos de idade. Né? E se você vê que seu filho ele tem uma capacidade, ele tem uma desenvoltura, né? Já pode conversar com um profissional, ele vai saber fazer um bom planejamento e vai iniciar. Tem até Karate Kid para bebês, né? Porque não necessariamente precisa ser atrelado o karatê à arte, mas atividades lúdicas recreativas para desenvolver a capacidade físico-motora, a parte cognitiva, que é muito importante nesse processo do crescimento do humano. E depois você vai lapidando com alguns princípios adaptados do karatê para a faixa etária, né? Então, se você vê que seu filho é prodígio, invista assim, o esporte é muito interessante, principalmente na parte educacional e na parte do desenvolvimento do corpo, que é muito importante. Você tem algum aluno que você, assim, sem citar, que você se vê nele? Tem muitas histórias que você consegue ver um paralelo com a sua, além da questão assim de dificuldade, né? Mas também do foco, de não desistir, de saber que você é capaz. Sim. Olha, eu tenho um aluno no outro projeto que eu trabalho, e assim, inclusive ele tem até meu sobrenome, Araújo. E ele é um menino de superação tremenda. Ele é um menino tão bom, ele sempre foi prodígio.
É tanto que aos 12 anos ele foi o medalhista sul-americano, né? Foi minha primeira medalha como técnica em sul-americano. Desde 2013 eu coloco atleta na seleção brasileira de karatê em base. Em 2016, 17 eu coloquei nos seniores. Então, assim, hoje no estado, eu sou a técnica que mais tem títulos internacionais e atletas consecutivamente em seleção brasileira de karatê, fora dos títulos nacionais. Então, assim, eu me vejo muito nele, porque ele é um menino que, além de ser prodígio, ele já tem uma responsabilidade muito grande de casa, tem vários irmãos, e através do karatê, através do trabalho dele, que começou muito jovem, muito focado, muito talentoso, ele ajuda a mãe através da Bolsa Atleta estadual, e nessa outra obra ainda a gente não tem esse projeto que a BCC tem, lindo, de dar uma bolsa, né? Uma bolsa interna para que o atleta possa se manter. Na minha época, eu nunca tive, quando criança, uma bolsa atleta. Né? E eu fico muito feliz de ver essa estrutura, esse respeito ao atleta. E profissionalmente, eu quero poder ver muito mais o atleta viver de profissional, de salário, de ser assalariado, porque o esporte também é uma profissão. E eu me vejo muito nele porque ele é um atleta que passa o momento, é muito talentoso, e o karatê, na vida dele, já é uma profissão onde ele leva o alimento para dentro da sua casa, é uma área de vulnerabilidade muito perigosa, onde ele mora naquela redondeza, onde só a droga chama ele para o mundo errante, mas aí todo dia ele lapida, tem momentos de recaída, volta, mas através do karatê, o karatê é tão forte dentro dele, da vida dele, que ele pensa duas vezes e volta atrás e escolhe, e vai, entra na seleção de novo, é medalhista de novo e se mantém focado. Então, se não fosse aquela obra naquele ponto como o Luiz, se não fosse o esporte, certamente ele daria ele não daria um grande atleta do meu país, ele daria assim, um grande líder para um caminho errante, porque se não direcionar a energia dele para o esporte, será direcionada para um caminho Da outro que a gente não lado. quer. Exatamente. Esse ponto que você falou de a gente ser, do esportista, do atleta, ser remunerado pelo que ele faz é importante. Muito, Porque muito. já acontece com outras modalidades, né? Salários milionários, e nada mais Exatamente. justo do que o atleta do judô, do karatê, de outras modalidades serem remunerados também pela sua profissão. E Exatamente. ela adiantou aí uma coisa que a gente vai abordar na próxima revista da Criança Cidadã. Inclusive, gente, acessem nosso site da Associação Beneficente Criança Cidadã, da orquestra também. Lá a gente coloca todas as nossas revistas. E a próxima edição, além de ter Vanessa, entre os professores em destaque, vai falar sobre esse incentivo que a BCC está dando para Perfeito. atletas da instituição, né? A partir dos títulos que eles vêm recebendo, uma bolsa que ela é crescente e vai dar esse suporte tanto na formação do atleta como também em casa. A gente sabe que muitos deles são carentes e esse valor vai ser de enorme serventia. Alguém mais tem perguntas para a Vanessa? Eu posso falar só um pouquinho desse Com processo de. certeza, com Então, certeza. Tá contigo. eu ficava muito triste, porque quando o atleta ele começa a descobrir o seu talento, a partir dos 14 anos, ele já começa a decidir o que ele quer ou não quer ali, que já é um atleta da base, né, de 14 até o 20 anos, e depois vai para a parte seniores, que já é o pessoal adulto. E nesse momento, quando chega aos 17 anos, a mãe e o pai, talvez por informação, me deixa muito triste e já cobra para o filho trabalhar. Só que o nosso país, ele não é. Chegou aos 18 anos, você vai ter trabalho garantido. Então, na minha época, eu já comecei a trabalhar, mas eu jamais deixei meu sonho de lado. Eu queria ser um atleta profissional e fui até onde eu pude e ganhei o que eu tinha que ganhar, porque eu determinei isso para mim. Mas tem pais que exigem que o filho saia do esporte para procurar um emprego.
E esse momento de investimento é muito importante, porque a gente não perde o atleta, a gente não perde o ser humano que está em transformação e ainda está descobrindo essa modalidade. Então, assim, eu perdi muito atleta exatamente por isso, pelas exigências dos pais de que o esporte não dá em nada, o esporte não dá recursos, muito enganado, porque hoje eu vivo exatamente do esporte. Como atleta, vivi do esporte e como técnica, eu vivo do esporte. E hoje eu sou uma profissional remunerada porque eu lutei por isso e acreditei no meu potencial. Então, assim, eu aconselho muito, pais, acreditem no potencial do seu atleta, invistam, certo? Tenham um pouco mais de paciência. Então, meus pais me deram o suporte, por mais simples que fosse, me deram suporte na alimentação, me apoiando, mas nunca exigiram de mim um trabalho que eu desistisse dos meus sonhos no meu esporte. E ao mesmo tempo, eu estudei, eu trabalhei, e hoje sou técnica e ainda sou atleta. Isso soube muito bem administrar todas essas potencialidades e jamais desistir dos meus sonhos. E com esse apoio é fenomenal, porque a gente não perde, a gente faz um trabalho de excelência, a gente potencializa e deixa o humano feliz, ele não desiste. É muito importante ter essa paciência da formação do atleta, né? A gente vê muito isso também no projeto da Orquestra da Criança Cidadã. É Ter a verdade. paciência em ver a formação do músico. E temos muitos pais, tanto na orquestra como na BCC, que abraçam a ideia, né? Vem o foco tanto da cidadania como da superação. Você é a prova que deu certo aí. Temos alguns alunos também que provam que dá certo. E é isso. A gente passou rápido, né? 8h46 já. Conversa, né? Passou rápido. É isso, gente. Se mais alguém tiver alguma pergunta, eu vou esperar uns minutinhos, enquanto eu agradeço a Vanessa pela alegria ao contar toda a história, né? E pela alegria também no incentivo dos nossos pequenos. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora. A live ela vai ficar salva tanto por 24 horas no nosso story, mas também a gente vai colocar no nosso feed da BCC. Divulguem o trabalho da BCC, é muito, muito, muito lindo. É lindo, é lindo. É uma luz, é uma luz. E a gente sempre fala da cidadania, mas também é um exemplo de superação, a BCC, né? Como instituição, como formação, como apoio ali lado a lado com os pais, escola. É um trabalho, assim, grandioso. É E uma aí, mais alguma... chegou uma transformadora. pergunta agora. Augusto Freire, de novo ele. Oi, Tem, iluminado, grande sensei. É um tem pouco. outro, tem outro esporte que faz por hobby? Olha, eu pratiquei um pouco de judô, mas eu gostaria, inclusive eu até falei com ele para praticar um pouco do karatê e judô também com os dois professores. E assim, na verdade eu pratiquei tudo que é tipo de esporte, eu gosto. Sempre gostei do esporte, mas até então só karatê. Eu foquei no karatê, só karatê e artes marciais que eu acho linda. É um processo transformador muito grande e educacional. É linda as artes marciais. E eu me identifiquei muito com a BCC pelo fato de abraçar as artes marciais, né, como uma ferramenta transformadora, uma luz naquela comunidade. É perfeito, lindo. É mesmo. Eu sou fã do projeto, acho que você também. Muito. É, Não é porque eu sou das artes marciais, mas porque, quer queira ou que não, as artes marciais, ela disciplina o ser. A busca do ser integral, a busca da moralidade, do caráter. Além da arte marcial, a gente tem uma filosofia de vida. E isso é muito importante na nossa sociedade, para o que passa hoje, para a história do nosso país, né? Que a gente precisa direcionar a nossa humanidade. Ser bom e honesto. para encerrar, Vanessa, tem um comentário aqui, Emanuel Pereira. Ele está pedindo para você falar do tempo que você competiu nas categorias masculinas, por não ter o nível da Verdade. feminina. Porque na Conta aí minha pra gente. época, bem bacana. Essa é a Porque última da noite. quando eu era menor, não tinha categoria
feminina e masculina e nem divisão de peso, era tudo misturado. Então eu lutava com os meninos e ganhava para todos. Eu bati em todos os meninos, tanto na parte de kata, que é a luta imaginária, como também a parte de kumite, que é a luta propriamente dita. Então eu tenho vários troféus, várias medalhas, onde eu ganhava com os meninos, né? E Então, tem lá assim, escrito campeão masculino, campeão? Tem lá assim? tem a absoluta. Eu nunca lutei só com as meninas, né? Era menino misturado com menina. E eu bati em todos, ganhava para eles. Inclusive, Manuel é uma testemunha que acompanhou, juntamente com meu tio, toda a minha história, né? E as pessoas ficavam encantadas, porque eu era menor da categoria e lutava com todo mundo. E até hoje luto com os meus meninos, eu treino com os meus alunos, né? E isso é muito importante, muito bacana. É um ponto da minha história que é uma luz. Superar os meninos, que é muito mais forte, né? Mais uma ideia para o livro. Sem dúvidas, isso é verdade. Você pode ser minha editora. Manda um alô para os seus alunos, que a gente vai encerrar agora. Para todo mundo também da live. Obrigada, gente. Vai ter mais, viu? Tanto aqui no Instagram da ABCC, quanto no da orquestra. Acompanha a gente aí nesse período de quarentena, que a gente vai se ajudando. De longe, mas vai se ajudando. Eu queria agradecer a esses iluminados, né? Como eu falo a eles, o acolhimento, o carinho que eles têm para com a minha pessoa. E eu tenho muito apreço, né? Eu acredito muito no ser humano, que ele pode ser sim, ele pode se superar, ser bom, ser honesto. É o que eu acredito através do esporte, é o que eu acredito na existência. Agradecer a BCC pelo carinho, a você por este momento, a todos que fazem a BCC Esporte, os professores. Não vou citar nomes para a gente esquecer, mas a gente sabe do longo. carinho. A estrutura, né, é muito importante. Ninguém faz nada sozinha, né? A nossa presidenta, né? O carinho, a luz, né? Que não cabe no tamanho dela, mas que acredita na nossa estrutura, acredita na nossa equipe, acredita nessa ONG maravilhosa, a BCC, em salvar vidas e direcionar vidas. E saibam que vocês são muito importantes para que nós possamos dar andamento a essa história e que a gente vai fazer de tudo o possível e impossível para a gente poder voltar firmes e fortes. E não esquecer que, nesse momento, nós devemos manter os protocolos, nos isolarmos, cuidarmos da nossa saúde e orarmos muito por nossas famílias, por nossa humanidade, por cada um de nós. E saber reflexionar o momento, que esse momento de pandemia é um momento de muita reflexão interior, para que a gente possa mudar como ser humano, sermos mais solidários, termos mais caridade moral, que é a estrutura exatamente que a BCC ela abraça e que ela acredita através desse projeto maravilhoso, né, feito pelo Dr. Nildo, né, que hoje perpassa por nossa presidente, por todos nós, e que somos muito felizes por estarmos nessa ferramenta e fazermos parte dessa construção, dessa ferramenta, dessa luz que vai transformar vidas, e eu acredito que a humanidade vai ficar cada vez melhor, porque a gente como diz Madre Teresa de Calcutá, a gente é uma gotinha dentro do oceano, e a gente fazendo nossa parte, um pouquinho que seja, a gente constrói e a gente deixa a humanidade cada vez mais feliz. Um abraço, muita paz, muita luz e alegria de viver para todos vocês e a família de vocês. Cuidem-se. É isso, falou e disse. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia dessa noite. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.